Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje, o banquete de Esther. Aleluia. Glória ao Senhor. Esther capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia de Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Glória a Deus. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino se te dará. E disse Esther: se parecer bem ao rei, vem hoje com a mão ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: faze apressar a mão, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei a mão ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? Se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é, se achegasse aos olhos do rei, se bem parecer o rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vindo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes, sobre os servos do rei. Disse mais a Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidada por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz enquanto eu não vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcada Mardoqueu. Então entra, alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Aleluia. Acabamos de ler essa leitura do livro de Esther. Aleluia. Uma jovem judia com apenas 15 anos de idade, irmãos, foi instruída na lei de Israel,
com seu primo Mardoqueu, que a pegou para criar como sua própria filha, porém já era órfã de pai e de mãe. Aleluia. Mardoqueu, irmãos, era tio de Ester. Aleluia. Ou melhor dizendo, como acabamos de pronunciarmos aqui, era primo e não tio. Porque há um dizer no mundo, irmãos, muitos dizem que Mardoqueu era tio de Ester. Aleluia. Não, irmão, Mardoqueu era primo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Este, irmão, como relata no próprio livro de Ester, capítulo 2, versículo 7, este que Aradas, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer, e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomaram por sua filha. Aleluia. A confusão, irmãos, é criada por alguns por causa da referência ao tio de Mardoqueu. Aleluia. Mas a sua mãe era Abigail. Se nós lermos passagem 2 de Ester, versículos 15, vamos ver que está escrito assim: chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O que sabemos, irmãos, sobre a infância de Ester e porque ela teve de ir morar com seu primo Mardoqueu? Ester, irmãos, como bem sabemos, órfã. Aleluia. Muito pouco sobre os pais dela. Aleluia. Eles lhe deram o nome de Adasa, porque era uma palavra hebraica para moça. Um lindo arbusto, irmão, de flores brancas. Quando os pais de Ester morreram, irmãos, um dos seus parentes, um homem bondoso chamado Mordecai, conhecido como Mardoqueu, teve pena da criança. Eles eram primos, mas Mardoqueu era bem mais velho. Ele levou Ester para sua casa e cuidou dela como se fosse sua filha. Mardoqueu tinha bons motivos, irmãos, para sentir orgulho de sua filha adotiva. Como Mardoqueu, irmãos, criou Ester. Que tipo de vida Ester, irmão e irmã? Que tipo de vida, irmã e irmão, que Ester e Mardoqueu levavam em Suzã? Mardoqueu e Ester, irmãos, eram exilados. Irmãos, judeus na capital Pérsia, onde provavelmente, irmãos, eram desprezados por causa da religião e da lei que tentava seguir. Mas Ester, com certeza, irmãos, ficou bem achegada ao seu primo, à medida que ele lhe ensinava sobre Deus, irmãos. Aleluia. O Deus misericordioso, que muitas vezes, irmãos, no passado havia resgatado o seu povo de dificuldades, e que faria isso de novo, irmãos. Aleluia. Naturalmente surgiu um vínculo de afeto e lealdade entre Ester e Mardoqueu. Parece, irmãos, que
Mardoqueu tinha algum tipo de cargo no castelo em Suzã, visto que se sentava regularmente no portão com outros servos do rei. Não sabemos como era o dia a dia de Esther, à medida que crescia, mas não é difícil imaginar, irmãos, que ela cuidava de seu primo mais velho e de sua casa, provavelmente num dos bairros mais pobres do outro lado do rio. Em relação ao castelo, ela talvez gostasse de ir ao mercado, o mercado em Suzã, quando ourives, prateiros e outros comerciantes exibiam suas mercadorias. Esther nem imaginava, irmãos, que todo aquele luxo mais tarde seria algo comum na sua vida. Ela não tinha ideia, irmãos, do que o futuro lhe oferecia. Aleluia. O tema da mensagem de hoje, irmãos: o banquete de Esther. Talvez, irmão, talvez, irmã, você possa estar levando uma vida difícil, levando uma vida de sofrimento, de choros, de lamento, desprezo, angústia, decepções na tua vida. Aleluia. Quantas dores, quanto sofrimento você passa no dia a dia. Aleluia. E parece que tudo está como está. Nada mudou, nada muda. Aleluia. Mas dá um glória para o teu Deus. Dá um glória. Porque a exaltação de Deus em breve chegará na tua vida. Aleluia. É como no Salmo 75, irmãos, versículos 6 e 7. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem exaltação. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Aleluia. Fica-te em paz. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo para te abençoar, para te guardar. Aleluia. É como no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 em diante. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Glória ao nome do Senhor. Dá glória para o céu. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, Deus. E que à vista dos homens concedes àqueles que refugiam em ti, Deus. Aleluia. Refugia-se em Deus, irmão e irmã. Seja como Salmos 91. Que Deus possa ser o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente. Glória ao nome do Senhor. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Dá glória para o Criador. Dá glória. Se inicia o terceiro capítulo do tema da mensagem de hoje, o banquete de Esther.